Se você abrir agora a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versos 14 a 18, encontrará o nosso texto. Se você estiver perto de alguém que não tem Bíblia, chega pertinho dele, pertinho dela, estenda o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. Hebreus capítulo 2, dos versos 14 a 18. Queremos meditar esta noite, irmãos e irmãs, sobre o tema a humanidade de Cristo. E o que nos diz a palavra de Deus é o seguinte: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aqueles que tentados são. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Jesus Cristo é um personagem tão único, singular, que ao longo de 2000 anos tem levantado questões a respeito da sua identidade. Tão especial foi Jesus, que algumas pessoas duvidam da sua divindade. Tão especial foi Jesus, que algumas pessoas duvidam da sua humanidade. Porque Jesus foi o único 100% humano e 100% divino. No domingo passado, à noite, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre aquilo que a Bíblia ensina a respeito da divindade de Cristo. Mas há um outro lado, que é o da humanidade de Cristo. Sendo ele tão singular e operando as coisas que operou, alguns chegaram a duvidar que ele fosse realmente humano. Já no primeiro século, nos tempos do Novo Testamento, surgia uma seita chamada gnosticismo, que via com maus olhos a ideia de que o Deus Todo-Poderoso pudesse ter encarnado e se tornado um ser humano, e essa seita dizia, não, ele não era um ser humano, ele apenas parecia ser um ser humano. Jesus assumiu a forma de homem, mas homem não foi, isso diziam os gnósticos. Na opinião deles, Cristo era uma espécie de holograma, que parecia gente, mas na verdade tinha apenas uma aparência humana. Este pensamento foi corretamente combatido pelos cristãos já nos tempos do Novo Testamento, que afirmavam, não, Jesus era 100% divino, mas ele era também 100% humano. E assim como só sendo divino ele poderia nos salvar, pois teria poder para isso, também só ele sendo humano poderia nos salvar, porque nos representaria diante de Deus. De modo, meus queridos irmãos e irmãs, que queremos começar afirmando que a humanidade de Cristo é ensinada pelas Escrituras. Vamos ler juntos? E essa noite os irmãos vão me ajudar lendo algumas passagens aqui à frente. Vamos ler juntos? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Nisto conheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O apóstolo João, o mesmo que iniciou o seu evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo João que começou o seu evangelho deixando bem clara a divindade de Cristo, começa a sua primeira carta deixando bem clara a sua humanidade. E nos diz então, olhem, este Cristo, que é o Verbo de Deus, a palavra encarnada de Deus, o Todo-Poderoso, nós o vimos. Nós o escutamos, nós o apalpamos e podemos dizer, ele realmente era um ser humano. Ele não tinha pecado como nós, mas à exceção disso, ele era verdadeiramente homem e nós podemos declarar isso porque convivemos com ele. Você deve se lembrar que João, sendo um dos apóstolos mais próximos do Mestre, na noite em que Jesus foi traído, e instituiu a ceia do Senhor, e colocou diante de todos o pão, e disse, este é o meu corpo, e colocou diante de todos o cálice, e disse, este é o meu sangue. Naquele momento, João reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. E é este João, testemunha ocular, que está dizendo, eu vi, eu escutei, eu apalpei. Ele era verdadeiramente humano, não era um holograma, mas de fato, verdadeiramente e totalmente, o Verbo se fez carne. João chega a dizer que nisto sabemos que alguém tem o Espírito de Deus, quando confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele não era uma aparência, de fato, por mais extraordinário que seja, o Deus Criador, para quem o universo é pequeno, se fez um de nós. O Verbo se fez carne. Deus virou gente. O evangelista Billy Graham conta essa singela história, dizendo que certa vez passeava num parque, quando inadvertidamente pisou em um formigueiro. Rapidamente ele tirou o seu pé, mas o estrago estava feito. O formigueiro estava meio destruído e as formigas muito agitadas. E ele disse que desejou se comunicar com aquelas formigas e dizer, olha, não se assustem, eu não quero fazer mal a vocês. Eu sei que eu sou tão grande, vocês são pequenas e vocês estão alarmadas, mas fiquem tranquilas, eu não quero fazer nenhum mal a vocês. Mas é claro que ele não poderia se comunicar com as formigas. Billy Graham entendeu que a única maneira de se comunicar com aquelas formiguinhas seria se ele pudesse encolher, 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 chegar ao tamanho de uma formiga e então se dirigir a elas. Aquilo que o evangelista não podia fazer, Deus fez. Ele se encolheu, ele se tornou humano. Ele se fez um de nós. A humanidade de Cristo é ensinada nas Escrituras Sagradas. E isso, queridos, tem grandes desdobramentos, profundas implicações. Porque, sendo humano, e apenas por ser humano, Cristo poderia se oferecer pela humanidade. O salário do pecado é a morte. E um ser humano teria que pagar este pecado, teria que pagar este salário, porque foi a humanidade que ofendeu a Deus, o Criador. De maneira que aquele que morreu em uma cruz precisaria representar, e representar autenticamente, perfeitamente, toda a raça humana. Vamos ler o texto que está aqui à frente? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um,
muitos serão constituídos justos. Do mesmo modo como por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição. Do mesmo modo como foi através de Adão e da sua desobediência que o pecado entrou no mundo, foi através de Cristo e da sua perfeição que a vida eterna se tornou possível para cada um de nós. O primeiro ser humano, nosso tataravô, nos legou muitas coisas, entre elas a inclinação para o mal, imperfeição e erro, que chamamos pecado. Mas para resgatar-nos, um outro homem, este obediente, este sem defeito, subiu o Calvário, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Assim, Jesus pôde se colocar como sacrifício, como remissão por toda a humanidade. A Bíblia chega a dizer que, como todos morrem em Adão, serão vivificados em Cristo. Este é um ensino precioso. E a palavrinha-chave deste ensino é a palavrinha em. Como todos morrem em Adão, serão vivificados em Cristo. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Deixe-me tentar explicar isso um pouquinho melhor para os irmãos e amigos essa noite. Vou precisar de 2 voluntários. Queria chamar o Gilberto e o Jader. Venham aqui vocês 2, por favor. Eu escolhi eles para voluntários. Muito bem, Gil, muito bem, Jader. Gil, você vai ser Adão. Jader, você vai ser Cristo. Combinado? E vamos imaginar que cada chavinha pendurada nesse chaveiro seja uma pessoa, seja um ser humano. Estamos todos aqui. E quando nós nascemos da barriga da nossa mãe, quando nós nos tornamos seres viventes, quando a gente vem ao mundo, a gente está em Adão. A gente está pendurado no cinto de Adão. Ali está toda a humanidade, que herda de Adão aquilo que ele fez e aquilo que ele trouxe ao mundo. Quando a gente nasce, a gente está em Adão. Mas um acontecimento marcante chamado conversão pode mudar essa situação. Porque a Bíblia ensina que quando alguém entrega a sua vida a Jesus, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, passa a estar em Cristo. Talvez você se lembre da passagem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a grande pergunta que vai definir onde nós passaremos a eternidade, se no céu ou no inferno, a grande pergunta que vai definir se estamos em rebelião contra Deus ou debaixo da sua vontade é: estamos em Adão ou estamos em Cristo? É por isso que Jesus Cristo foi perfeitamente humano. Porque como Adão poderia ter resistido à tentação no jardim, mas não o fez, Cristo resistiu. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Olhe para esses 2 jovens simpáticos aqui diante de vocês. E procurem refletir. Onde você está? Você está em Adão, como todos estamos desde o momento em que nascemos? Ou você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia chama isso de novo nascimento, sem o qual não podemos entrar no reino dos céus. Muito obrigado,
Jader, muito obrigado, Gilberto, mas agora devolva o meu chaveiro, porque eu preciso dele. Temos então esta orientação ou este ensino das Escrituras Sagradas. Mas, meus amados, as Escrituras vão além. E elas nos dizem que, como ser humano, Cristo experimentou as nossas dores. Sendo Jesus verdadeiramente humano, tendo Jesus abraçado a nossa humanidade, conheceu também os nossos sofrimentos. Isso já fora profetizado em Isaías capítulo 52, 700 anos antes do nascimento do Filho de Deus. Vamos ler juntos? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Cristo foi este varão de dores, que realmente conheceu o nosso sofrimento por amor a nós. Quando estava diante do túmulo de Lázaro, ele foi tomado por uma tristeza tão grande, que a Bíblia diz, Jesus chorou. Quando estava junto ao poço de Jacó, sentiu sede e disse à mulher samaritana, dá-me de beber. Quando estava atravessando o mar da Galileia, estava cansado, tão cansado, que dormia no fundo do barco e nenhuma tempestade foi capaz de o acordar. Quando ele foi crucificado, os pregos atravessaram as suas mãos e os seus pés. E ele sentiu a mesma dor que você sentiria se fosse com você. Espinhos rasgaram a sua fronte. Açoites dilaceraram as suas costas. Jesus sangrou, Jesus sofreu, e foi tudo de verdade, e foi tudo real, e foi por você, e foi por mim. Queridos, queridas, nós não podemos explicar isso, senão afirmando que foi a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. De fato, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, ele sentiu na sua pele, na sua carne, nos seus ossos, ele sentiu no seu coração, no seu espírito, as dores que afligem a humanidade. Como ser humano, Cristo se tornou um de nós. Não era um holograma, ele não apelava para poderes sobrenaturais a fim de minimizar a sua dor. Ele tomou o cálice que o Pai lhe estendeu até a última gota. E, meus amados, isso nos leva a um desdobramento final, a uma conclusão última, que é o fato de que, como ser humano, Cristo conhece as nossas lutas. Vamos ler o texto que está aqui adiante? Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uma escritora cristã chamada Joni Eareckson se tornou tetraplégica aos 19 anos. Uma menina de igreja, ativa, cheia de vida e de sonhos, em uma tarde de verão, foi nadar, mergulhou, bateu a cabeça e aos 19 anos ficou sem movimentos do pescoço para baixo e para o resto da vida. E a Joni dá esse testemunho, conta essa história em um dos livros que escreveu, de que nos meses que se seguiram, se sentiu amargurada, frustrada, e até mesmo revoltada, porque dizia ela, nem me matar eu posso. Porque não tinha os movimentos do pescoço para baixo. E ela se sentia dessa maneira até que um dia, conversando com uma amiga, aquela amiga disse, olha, Joni, eu acho que Jesus sabe como você se sente. Porque quando ele estava lá na cruz, as mãos dele foram pregadas no madeiro, os pés dele foram pregados no madeiro, ele não podia se mexer. Então, Jesus entende o que você está passando. Joni Eareckson diz que naquela noite sem fim que ela vivia, naquela escuridão sem fim em que ela se achava, a palavra daquela amiga foi um brilho de luz, que foi crescendo e crescendo, crescendo, até que inundou toda a sua existência. Foi um primeiro pensamento que rasgou a cortina e deixou a esperança entrar. Jesus me entende. Jesus me entende. Joni Eareckson seguiu com a vida e se tornou uma escritora, pintora, conferencista, casou e teve e ainda tem uma existência abençoada, produtiva e feliz. Mas eu estou destacando este episódio da vida dela para mostrar como o fato de que Jesus entender a gente é importante para a gente. O próprio autor de Hebreus percebia essa importância porque disse, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, não. Jesus, como nós, em tudo foi tentado, ele não pecou, é verdade, ele teve uma vida santa e irrepreensível, e nesse sentido foi diferente de todos nós, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Jesus verdadeiramente nos entende, porque ele passou pelo que a gente passa. Você já foi incompreendido pelas pessoas da sua própria família? Então Jesus entende você. Você já foi traído por alguém que se dizia seu amigo, que metia com você a mão no prato? Então Jesus entende você. Você já foi caluniado, já disseram mentiras, levantaram falsos testemunhos a seu respeito? Então Jesus entende você. Você já perdeu alguém querido? Um pai? Um amigo? Então Jesus entende você. Você já foi agredido, humilhado, injustiçado? Então Jesus entende você. Você já se sentiu tão angustiado que o seu coração parecia que ia implodir? Então Jesus compreende você, porque naquele jardim, a Bíblia diz, ele se angustiou tanto, que o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam sobre o chão. Você já foi abandonado pelos seus amigos, esquecido pelos seus irmãos? Então Jesus compreende você. Ele se tornou verdadeiramente um de nós. Cantamos
alguns minutos atrás, um hino tão lindo que diz: nenhum amigo há igual a Cristo. Não, nenhum. Não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas. Guiará até o fim chegar. Por mais que alguém ame você, por mais que uma pessoa deseje o seu bem, alegria e felicidade, quando você está sofrendo, essa pessoa pode, no máximo, sentar do seu lado, colocar o braço nos seus ombros e dizer: eu estou com você. Mas ela não sabe realmente como você se sente. Há alguém que sabe. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele compreende você, ele ama você. Ele não apenas é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, ele é aquele que se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele quer ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu guia, o seu mestre, o seu amigo. Quero construir uma história que será de vocês dois e apenas de vocês dois, porque Ele ama você. E se você fosse a única pessoa na face da terra, precisando de salvação, Ele teria vindo ao mundo e morrido naquela cruz, apenas por você. Talvez as pessoas exijam de você perfeição, força, mas Jesus entende você. Ele conhece as suas fragilidades, Ele entende as suas limitações, e Ele diz: filho, filha, eu sei como você se sente. Eu passei por coisas muito, muito parecidas, enquanto caminhei pelas estradas empoeiradas deste mundo, curando os enfermos, libertando os cativos e anunciando o reino de Deus. Eu sei como você se sente, mas eu vou além disso. Eu posso transformar a sua realidade. Eu posso fortalecer os seus pés. Eu posso dirigir as suas mãos. Eu posso erguer a sua cabeça. Eu posso preencher o seu coração. Amém. Aleluia. O Filho de Deus está conosco. O Emanuel é realmente Deus conosco. O Verbo realmente se fez carne. E ainda que seja o Deus Todo-Poderoso, que incendeia as estrelas, que comanda os planetas, quer estar em nossa vida, caminhar com a gente, ser nosso amigo. Que maravilha é poder contar com o amor de Jesus.